A Sandra é preparada para tudo, rapaz. Tá aqui, ó. Boa tarde, bem-vindos a mais uma live produzida pelo Sinteste. Nesta tarde, nossa live tem como tema o impacto da pandemia na saúde mental dos servidores públicos. Temos como convidadas a doutora Daniele O'Reilly. Boa tarde, doutora. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigada pelo convite. E Axandra Souza, assistente social. Boa tarde, Axandra. Boa tarde. Obrigada ao Sinteste, na pessoa de Salvador, e Firmino pelo convite. E o nosso coordenador geral, Firmino Júlio. Boa tarde, Firmino. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, família Sinteste. Boa tarde a todos os servidores públicos. É um prazer e uma honra termos aqui hoje para discutirmos e debatermos sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos servidores públicos, em especial os técnicos. É a companhia da nossa parceira Axandra, né, que é do nosso Simpojude, e a nossa psicóloga, doutora Daniele O'Reilly. É um grande prazer, uma grande honra. Prazer é todo meu, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei até feliz quando eu soube da proposta de vocês. Eu gosto sempre de participar, de falar sobre esse assunto. Eu considero muito importante, porque é uma forma também da gente estar presente na vida das pessoas, na casa delas. Agora, né, a gente entra na casa das pessoas hoje. Graças a Deus, com acesso à internet, a gente consegue estabelecer essa relação mais proximal e levar a informação, né? Eu acho que a informação, ela também pode ser libertadora. Então, a pessoa, ela pode se perceber numa situação e procurar alguém, um profissional, para ajudar. Perfeito. É isso mesmo, Dani. Essa viabilidade agora da gente estar fazendo as lives, né, tá nas redes sociais, né, essa pandemia, pelo menos, nos aproximou, Sim, né, através das redes sociais. A gente buscou uma forma de estar próximo do outro, né? E parabenizar pela iniciativa do Sinteste. É muito importante essa aproximação junto aos seus servidores, a seu filiado, né? Nesse momento temos que estar juntos mesmo, é o papel do sindicato, apoiar os servidores nesse momento, e parabenizo, porque é uma iniciativa extremamente importante para que os servidores tenham o Sinteste como referência e onde buscar, caso tenha necessidade. É o seguinte, normalmente nós fazemos pergunta, eu e Firmino, a gente bate um bola com vocês. O que acha, Firmino? Como é que vamos fazer hoje? Podemos inovar? Pode sim, com certeza. Eita. Bem, então eu vou fazer uma pergunta mais, tipo, para as duas sempre, então, porque eu gosto de inventar. Bem. Tá. A pandemia tem causado diversos tipos de problemas para as pessoas. O isolamento social tem levado as pessoas a descobrirem facetas de seus relacionamentos que normalmente são problemáticos. É sabido que, por exemplo, a violência doméstica aumentou muito. Por quais motivos seriam essa violência? O que é que vocês acham? Desaprendemos a nos relacionar com os outros? Doutora Daniele pode começar e a Alessandra pode complementar depois. Obrigada pela palavra. A pergunta foi se as pessoas desaprendeu a conviver ou a se relacionar, porque o pessoal andava na rua geralmente, a dupla, o casal. E agora está todo mundo em casa. E aí está começando a perceber aspectos que anteriormente não conhecia. Não se mostrava. A violência doméstica tem aumentado. E aí, o que é que você acha? Seria essa a questão questão de é aprendemos a conviver? Olha, o ser humano é o ser mais inteligente para essa questão de adaptabilidade. Então, assim, o nosso corpo, ele já tem, nos dá instrumentos para se adaptar a diversas situações. Inclusive, a gente consegue sobreviver na neve, no frio extremo, no calor extremo, porque o ser humano se adapta, não é? Então, assim, quando a gente fala dos relacionamentos abusivos e das violências que acontecem nos lares,
a gente não está falando de pandemia, a gente está falando de relação, de convivência. O que acontece? Que como veio a pandemia, obrigou as pessoas a conviverem entre si. Mas esse relacionamento, ele pode ser um relacionamento patológico desde o início. Não é algo que se estabeleceu agora. Não é porque veio a pandemia e que o marido é agressivo ou a esposa é agressiva e acontecem as violências verbais e físicas. Não, isso já estava posto desde o início do relacionamento. Mas, como não tinha essa necessidade de ficar todos juntos por um longo tempo, não é? Porque já temos aí praticamente quase 6 meses de isolamento, então a gente começa, esses números começam a aumentar. Então, a pessoa não tem mais aquela fuga, tipo, esquentou a cabeça, sai, vai tomar uma. Hoje eu vou passar o meu fim de semana de virote na rua, curtindo festas e festas. Não, obrigatoriamente você tem que estar lá com uma casa cheia, porque a gente também tem que pensar nas estruturas familiares que nós temos hoje. Então, são famílias interrompidas, tipo, uma mulher que tem 2 filhos de um outro casamento e está num relacionamento ou num novo casamento com outros filhos, enteados, e aí mora mãe, mora tia, primo, mora todo mundo junto, em ambiente menor. Então, realmente, são coisas que começam a ser pontos ali para dificultar a relação, que pode atrapalhar esse relacionamento e agravar esses casos de violência. Mas é muito importante a gente parar para questionar como era esse relacionamento no início. Esse marido, ele já apresentava traços agressivos, não é? Essa violência já existia, já estava ali, você não percebeu porque você estava apaixonada, embebecida com o amor, e olhava todas as qualidades daquele homem e falava, não, ele vai melhorar, não é? Então, tem essa questão que a gente escuta, né? A mulher escuta isso da mãe, da avó, não, minha filha, tenha paciência, ele é homem, a mulher precisa ser mais paciente, aceitar. Então, tudo bem que hoje a mulher, ela está num momento, assim, de consciência bem expansivo e bem firme, mas não são todas que conseguem bancar essa estrutura, não é? E aí a gente pode pensar também em personalidades. Então, por exemplo, existe um número muito expressivo de que os homens agressores e as mulheres que sofrem abuso da patologia desse relacionamento. E existe um número expressivo que fala-se também sobre a possibilidade de um transtorno de personalidade, não é? Então, são coisas que a gente precisa avaliar cada qual. Então, a gente não pode sair daqui com essa informação e generalizar, falar, a psicóloga disse que é transtorno de personalidade, nem sempre. Então, a gente precisa avaliar cada situação. Então, é uma questão de, não que a gente tenha desaprendido a se relacionar, a estar na intimidade, a conviver com a família, mas talvez isso nunca tenha existido nessa configuração. Talvez a convivência familiar fosse pagar as contas, dormir em casa durante a semana e extravasar no final de semana. Dani, é isso mesmo. Na verdade, o que acontece? Os casais, eles convivem muito juntos, mas passam muito tempo separados. Por conta do correria mesmo, do dia a dia das nossas vidas. E aí, consegue se manter uma relação, às vezes uma relação que já não é mais construída maritalmente. Tem uma relação amigável de amigos, mas não maritalmente. Então, com essa pandemia, a convivência veio, você teve que conviver 24 horas com o seu parceiro, com sua parceira. Então, nesse momento, você se redescobriu e viu que aquele relacionamento não era mais como casal, e sim como amigos. Aí vem as diferenças entre esses casais que levam a uma breve, desconstrução da união. Exatamente.
Que orgulho dessa menina! Eu quero pedir a vocês uma coisa, um detalhe, é que quem não estiver falando, deixa o microfone em mute. Firmina, é com você, irmão. Bom, seguindo nessa linha, veja só, quase todos os servidores públicos eles estão em trabalho remoto. A sua maioria está em trabalho remoto. Mas veja só, isso quer dizer que nós trouxemos o trabalho para casa. Nossa casa agora tem trabalho. E, vez por outra, nós temos assim, a consciência de que o serviço público é o lugar onde mais as pessoas têm problemas de depressão. Seja por questões de assédio, seja por questões da própria essência do trabalho, como público, a pressão diária, né? E aí eu queria saber de vocês o seguinte, veja só, essa questão da depressão, ela foi mais evidenciada dentro do processo de pandemia, porque nós já tínhamos esse processo no nosso trabalho, por exemplo, em qualquer outra atividade, seja no Tribunal de Justiça, seja na saúde, seja nós já contabilizamos a questão da depressão no serviço público. A pandemia realçou, está escancarando a questão da depressão. Isso é um aumento devido a questões de assédio. O que está acontecendo? O que a pandemia nos apresenta em relação a isso, voltado para o servidor público? Seu som está muito, Alexandre. Pronto. Agora, desculpa. A depressão no serviço público, né, já é evidente há um certo tempo. E com a pandemia, né, uma pandemia que veio sem nos sinalizar, chegou a todo vapor, as pessoas teve que se reconhecer, se readaptar. Então, isso criou dentro das pessoas um pânico, uma fobia. Então, o trabalho remoto contribuiu muito, porque o servidor teve que ficar na sua casa fazendo o trabalho que ele exercia na unidade de trabalho, mas eles não têm equipamento, não têm estrutura para exercer, aonde vem a ansiedade e a depressão. Porque existe a meta, existe a produção. Se você não produz, você é cobrado, você tem uma carga horária para cumprir. Né? Que nem tem servidores mesmo que, às vezes, no início da pandemia, me ligava desesperada porque não conseguia produzir, porque ele não tinha computador, não tinha impressora, não tinha... Só tinha celular, e ele não conseguia trabalhar com celular. Realmente, trabalhar em processo por celular é difícil. O que é que eu faço? Vamos comunicar, para que isso não lhe traga mais prejuízo. Esse teve iniciativa de comunicar, e os demais que não têm, que às vezes é tímido, é calado, não tem um suporte, não tem essa clareza de buscar ajuda, que às vezes fica ali segurando, tentando dar o jeitinho e não consegue. Por isso que teve um reajuste, um aumento muito grande da depressão, do transtorno depressivo e de ansiedade dentro do serviço público. Eu acredito que sim. Dani? Tá mudo, Dani. Precisa tirar o seu mute aí, do seu microfone. Mute. Do lado da câmera tem um mute do microfone. Você mexeu, não saiu aqui. Não consegue? Ela não está conseguindo. Às vezes é da própria internet mesmo que
dar esse pane. Espera que ela vai ver se dá um jeitinho. Ela vai sair, vai entrar de novo. Aqui, Sandra, o Estado, por acaso, tem os dados desse número de pessoas com problemas por conta da pandemia? Esse que você nos relatou, que chegou ao seu conhecimento, será que o Estado tem esse número, essa estatística? Salvador, eu acredito que sim, porque esses servidores que estão, né, em grau de risco, eles foram afastados pela junta médica. Né? No 11º dia, ele vai para a junta. Se vai para a junta, vai para o Estado. Então, o Estado tem essa estatística de quantos servidores hoje está afastado para tratamento de saúde e qual o CID de cada um. Seria até interessante a gente buscar juntas, né? No caso aqui do Judiciário, ver junta médica daqui, junta médica do Estado, para ter uma noção de quantos servidores sofreram, nesse momento, o impacto da saúde mental. Ok, obrigado, Alexandra. Dani, você já está... Pode falar. Sabe qual foi o problema? O problema foi o BIOS. Gente, o meu mute fica no rodapé do computador. Eu estava clicando no mute da foto, certo? Estava ali, por isso que não estava indo, desculpa. Então, eu tive que tentar atualizar, porque eu achei que era internet, né? Então, olha só, essa questão da depressão, a evidência, a proporção que a gente está tendo desses números que estão sendo cada vez mais expressivos, na verdade, eles revelam o que já estava oculto, né? O que estava lá já acontecendo há um longo tempo e a pessoa não se dava conta ou ela se dava conta e não procurava a ajuda médica, né? Ajuda profissional. O que acontece também, que eu acho bem interessante que Sandrinha traz, essa questão do teletrabalho. E Firmino falou também do assédio moral. Olha, esse servidor, ele já vem aí passando por vários assédios, então tem uma cadeia sucessiva de situações problemáticas que ele vem enfrentando no emprego. Apesar de ser um serviço público, todo servidor tem medo, sim, de perder o seu emprego. Né? Existem tantas questões que fazem com que ele procure manter aquele emprego e não chutar o pau da barraca e cair fora, procurar outra coisa para fazer na vida. Sabe-se da dificuldade de emprego que se tem aí fora. E também, muitos também trazem essa questão, não vou deixar 20 anos, já estou para me aposentar, ou por mais que não esteja para se aposentar, não vou deixar 10, 15, 5 anos de carreira por conta disso. Eu vou continuar levando, essa é a palavra, vou levando a vida. E a pessoa vai levando a vida com uma venda onde ela tenta ignorar e passar por cima, dar conta das dificuldades que ela vem tendo no trabalho. E com o teletrabalho, além da falta de estrutura dos servidores para fazer o trabalho em casa, né, pelo tribunal ou qualquer outra instituição estadual, municipal ou federal, não dá esse suporte para que esse servidor possa trabalhar em casa, ainda vem aquela questão da ansiedade do desempenho. Eu preciso mostrar o quão produtivo eu sou, para depois não falar que eu não faço meu trabalho porque eu estou em casa, ou eu não faço meu, sabe? Então, tem essa questão que é interna do indivíduo, então ele vem com essa ansiedade relacionado ao desempenho dele. Porque, de uma certa forma ou não, o que a instituição faz? Ela dá uma meta para você cumprir do seu trabalho e ela faz uma avaliação. E a pandemia, como ela surgiu, ela fez um boom no mundo, ela desestruturou, nos desestruturou socialmente. Somos um ser social. Do nada, nós enfrentamos a perda
não é? Então, a gente tinha um estilo de vida, tínhamos um ambiente, tínhamos várias estratégias para enfrentar esse assédio moral, essa dificuldade no trabalho, ou em outras instâncias da vida onde eu vou levando. E agora que eu me vejo enclausurado na minha casa, eu não posso, não tenho não tenho como manter as estratégias que eu tinha antes para lidar com essas dificuldades. Então, a pessoa se deu conta de que já vem de um adoecimento tardio, lá, ó, desde antes, e aumentou esse índice aí, porque muitos não conseguem realmente, assim, foi um momento onde os surtos, não é? Tanto da depressão como de outras comorbidades começaram a surgir. E uma coisa interessante é a gente parar para pensar na depressão não como uma vilã, mas como uma oportunidade de você reestruturar a sua vida. Porque todo o adoecimento, ele vai falar stop, né? Ele vai trazer um stop, ele vai pedir que você pare agora, seja uma questão da diabetes ou coração, pressão alta, qualquer adoecimento, até uma gripe. O que ela está dizendo para você? Dê uma parada aí, meu amigo. Se observe. Olha o que está acontecendo aqui com você. Ó, o corpo, ele está falando para você o tempo inteiro. E como é que funciona? Como é que a gente funciona? Como funciona a nossa cabeça? Primeiro que a gente acha que a cabeça é separada do corpo, não é? Então eu falo, dou um comando para mim, não, tá tudo bem, você vai dar conta. Mas não está tudo bem. Eu estou passando mal, eu não consigo dormir, eu tenho pesadelos, eu choro à toa, eu entro no banheiro do meu trabalho para chorar, ou eu digo que não vou porque eu estou doente, ou eu digo que aconteceu um problema com a minha família. Eu começo a ter comportamentos de esquiva diante de uma situação que me traz sofrimento. Então, a gente ignora que o nosso corpo começa a nos dar sinais de alerta, mas a gente faz uma separação. E a gente tenta ignorar isso porque a gente vai mesmo pelo conhecimento social, ou senso comum, ou popular, como vocês queiram chamar. A gente vai, não, vamos tomar uma cervejinha para distrair, vamos comer uma pizza. E aí vem as questões de sobrepeso, as questões do abuso de substâncias psicoativas, e eu não falo apenas não me refiro às ilícitas, eu me refiro às lícitas mesmo. Então, aonde a gente, a todo tempo, o que a gente tem feito da vida é colocar a nossa saúde em xeque. Então, é fácil, entre aspas, para uma pessoa admitir que tem um problema no coração, ir para o cardiologista e fazer um tratamento. É mais fácil para ela admitir uma questão de hipertensão ou diabetes ou pré-diabetes, mas para ela é algo impossível de assumir uma questão psicológica. E o que é o cérebro? É um órgão como o coração. É um órgão, mas a gente não enxerga ele como órgão, a gente enxerga como aqui sou eu, né? Porque fica o nosso processamento. Como a gente percebe o mundo, como a gente se relaciona com o mundo, está aqui. Mas a gente não entende que é um órgão que adoece também. E se adoece, se você vai no cardiologista, ele fala assim, olha, Firmino, a partir de hoje, meu amigo, você vai precisar tomar essa medicação aqui para o seu coração, viu? Você vai parar, Firmino? Vai? Não? Não estou te ouvindo. Olha o mute, Firmino. Tem vezes que diz assim, olha, se você não parar, você morre. Nessa circunstância, aí eu acho que quase todo mundo diz assim, eu tenho. Mas se não for isso, acho difícil.
Pois é, não é? Então, assim, você não para a medicação diante de uma ameaça da sua vida, ou seja, a sua vida está em ameaça. Se você parar, você deixa de existir. E ninguém quer existir, pelo contrário, as pessoas querem se eternizar no mundo, né? Quando o envelhecimento vem, a pessoa, peraí que eu vou ali botar um botox, dar uma malhadinha, ficar jovem. Mas ninguém quer a finitude, a gente quer a infinitude. Mas também, gente, se você não cuida da sua saúde mental, você não cuida de sinais de depressão, sinais de ansiedade, você pode morrer. O que é o suicídio? É um adoecimento grave. E não é só o suicídio voluntário, ou seja, onde você toma a decisão de ir embora. Mas existe o suicídio involuntário, onde a pessoa fuma bastante. O que ela está fazendo? Ela sabe que se fumar causa câncer, ela pode morrer. Então, ela está ali fumando, ela está ali bebendo, sabe que pode ter diversos problemas de saúde, inclusive cirrose, não é? Uma questão também que tem aumentado bastante o número de pessoas com problemas hepáticos devido ao uso abusivo de álcool. A pessoa pode também não usar nenhuma droga, mas ser uma pessoa que se expõe a um risco constantemente. Então, ela está ali se expondo ao risco, mas, por exemplo, há uns anos atrás eu vi uma discussão onde a polícia estava decidindo, avaliando se a pessoa ela tinha se jogado no carro, na frente do carro, ou se ela estava andando e foi atropelada. Então, tem essas situações também onde a pessoa se expõe, não é? A pessoa que atravessa a via e não passa pela passarela, ela não está se expondo ao risco? Então, tem pessoas que, na fuga, fazem exposições. Então, também tem essa questão das decisões involuntárias. Ela vai lá involuntariamente, mas ali, sabe? Consciente do que está fazendo. Mas à vista de todos, não foi isso não. Foi outra coisa. Então, o adoecimento, ele é muito sutil. E como existe uma... Eu falo demais, vocês vão precisar me frear. Nós estamos nos divertindo. Como existe essa questão social histórica sobre a doença mental. O que é a doença mental? Como é que surgiu a doença mental? Aí, se a gente for passar para ir para a parte histórica, a gente vai lá na Idade Média, não é? A gente vem para o século XVII, onde tinha os duques, realezas e ladies e condes, e a alta sociedade, aquela classe, a burguesia. E quando tinha uma pessoa que tinha um parafusinho a menos, a família fazia o quê? Mandava ela para fora, lá para aquela igreja distante da cidade, onde acolhia os doentes. Não tinha um avanço na medicina, né? Da Idade Média, antecipando aí o futuro, não tinha, né? E a medicina começou a surgir através dos estudos de Hipócrates, Galeno, e aí a galera foi estudando, Da Vinci colaborou também, Descartes, ele trouxe algo bem interessante, que foi a liberdade de intelectual, né? Ele fala, duvide, né? Se questione, porque antes você não podia questionar. Se você questionava, você estava questionando Deus. Quem era você para questionar Deus? Então, tinha uma verdade religiosa. Então, a gente precisa olhar para isso. Pode ser um assunto chato para algumas pessoas, mas isso tem uma influência hoje, quando a gente para pensar sobre coisas polêmicas que a gente vê socialmente. E uma delas é a depressão, é um assunto que ainda é polêmico, o suicídio,
não é? O transtorno de ansiedade. Tem pessoas que falam, tá dando finiquito ali, histérica. Tá dando um ataquezinho, chamar atenção. Será? Não, gente, isso realmente traz um sofrimento físico, como se você levasse uma porrada, como se você tivesse um problema em qualquer parte do teu corpo. Então, é algo que precisa ser considerado. Então, naquela época, quando começou a surgir os hospitais psiquiátricos, que foi através da instituição religiosa, depois que surgiu o hospital, e aí começou a separar e estudar esse adoecimento mental, aí a gente começa a ver essa evolução. As pessoas que estavam em tratamento, quando começam a surgir as pesquisas medicamentosas, não tinha tanta tecnologia. Então, as medicações causavam aqueles sintomas bravos, né? Aí a pessoa fala assim, olha, eu não vou no psiquiatra não, porque eu não tô maluco, certo? Então, eu não vou para lá. Eu consigo lidar com o meu problema aqui. Eu sou menino, não é? Eu não vou, eu vou enfrentar, eu sou homem, eu sou mulher, eu vou enfrentar, isso é vida adulta, é enfrentar as coisas, mas muitas vezes a gente precisa enfrentar com discernimento. Então, quando se pensa no adoecimento mental, quando se pensa em procurar um psiquiatra, 2 pensamentos, três, eu não sou maluco, eu não vou tomar remédio a vida inteira, que eu não vou ficar dependente de remédio, não é um remédio que vai decidir minha vida, eu não quero isso para mim. E muitas vezes ela acaba desenvolvendo outros problemas graves de saúde, por exemplo, o Parkinson, ele também pode ser desenvolvido por conta de uma depressão não tratada, uma depressão grave. A pessoa pode desenvolver problema de Parkinson. Tem estudos evidências científicas que comprovam esse adoecimento por conta da depressão. Há uma grande baixa da dopamina e começa a trazer vários adoecimentos para o cérebro e a pessoa desenvolve a síndrome do Parkinson, o problema de Parkinson. Então, são coisas que a gente precisa pensar sobre esses cuidados da saúde mental, e será que realmente questionar, isso realmente é uma questão da pandemia ou é um problema de saúde coletiva, porque a depressão, ela, assim como a obesidade, é enquadrado como uma questão de saúde pública, e a gente também existe, a Sandrinha pode falar que Sandrinha é assistente social, especialista em direitos humanos, e ela vai poder falar sobre essa questão. Nós temos uma responsabilidade social. Não é só os profissionais que têm uma responsabilidade social. Você que está em casa, você tem uma responsabilidade social com o que está acontecendo aí fora, com as pessoas que estão passando por problemas psíquicos, emocionais, financeiros, problemas graves de saúde, não é? Essa instabilidade da pandemia. Todo mundo tem sua responsabilidade. Doutora Daniela, já que estamos falando desse tema tão cabuloso que é a depressão, e nós também sabemos que ela varia em graus, né? Não há um único tipo de depressão, ela varia muito, de uma pessoa para outra, conforme vários aspectos individuais. Mas podemos, por exemplo, ter um sinalzinho de, opa, talvez seja, qual poderia ser? O isolamento, que normalmente pessoas, um dos primeiros sinais que se percebe que alguém tem alguma coisa dessa natureza é o isolamento, não? Existem outros sinais, né? Uns sinais mais leves, que a gente pode dizer assim, porque assim, quando já chega no isolamento, essa pessoa ela pode estar num grau de depressão moderada ou grave, tá? Então, vai depender muito. Teve o caso de um estudante, esse caso foi publicado num artigo, então, toda vez que eu falar de caso, de uma situação, não são dos meus pacientes, tá? Porque a gente responde, a gente tem aí o código de ética, onde a gente tem a obrigação de dar ao paciente o sigilo. Então, teve um estudo que foi publicado numa revista, e saiu até num livro, e fala de um estudante de medicina, que o sonho dele era fazer medicina. Isso foi nos Estados Unidos.
Só que esse estudante, ele foi morar numa cidade onde ele não conhecia ninguém, não tinha relações com ninguém, e foi muito difícil para ele se adaptar. Pela cultura da instituição, pela diferença de classe, e então ele começou a sentir um desânimo, né? Ele começou a sentir essa oscilação no humor, tinha dias que estava bem, tinha dias que já não estava, começou a apresentar alguns sintomas físicos, como calafrios, né, tremores, fadiga, dor de cabeça, e ele foi levando. E a cada vez mais ele piorava, mas mesmo assim ele fazia tudo que ele fazia, ele cumpria com todas as responsabilidades acadêmicas com o curso. Ele foi piorando, 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 até um dia que ele procurou o psicólogo, e o psicólogo falou que ele não tinha depressão, porque ele estava dando conta da vida dele. Tá? Então, isso foi uma avaliação do psicólogo, eu não sei, né? Então, tá publicado num livro. E foi uma psicóloga que escreveu esse livro. E ela traz esse estudo desse adolescente, e ela falou assim, será que ele realmente não tinha depressão? Ou ele tinha depressão, mas a personalidade dele, a forma dele encarar os problemas, fazia ele continuar a manter a estabilidade, mesmo com o sofrimento das responsabilidades que ele tinha com a vida. Então, assim, uma das questões que a gente precisa identificar se é um adoecimento que está iniciando, que está no início, um adoecimento psíquico, a gente precisa entender sobre, perceber a intensidade desses sintomas. Por exemplo, você pode ficar desestimulado, pode ter uma irritabilidade, uma alteração de humor, você acordou bem, mas do nada, durante o dia, ali ia bater uma tristeza, um mal-estar, uma angústia, você começou a sentir seu coração disparar, sentir falta de ar, achou que era uma dor, um problema no coração, né? Tem gente que vai para emergência e fala, ai, doutor, meu coração parece que vai pular, e estava tudo bem. Não estava, não está tudo bem. Tem algo aí na sua vida que não está te fazendo bem. Então, seu corpo ele começa a sinalizar. Você percebe sintomas físicos, você percebe os sintomas comportamentais. Às vezes, vem uma pessoa, fala com você, do nada você estoura, né? Você está perdendo a paciência com coisas poucas que antes você não perderia. Então, você pode... Não é só a tristeza, porque aí a pessoa sente a gente nem chama de tristeza, a gente chama de humor rebaixado. O humor é diferente da emoção, a emoção é uma tristeza. Então, se seu chocolate caiu no chão, você ficou triste porque você queria muito comer aquele chocolate. Um exemplo ridículo sobre tristeza, mas a gente pode pensar assim para separar a emoção. Mas o humor rebaixado é justamente assim, pode estar acontecendo uma coisa maravilhosa que você ama, que em outro momento você estaria super feliz, mas você está aqui, você até aprecia isso, mas você saiu, você continua com aquele desânimo, aquele incômodo, aquela tristeza dentro de você. Então, você pode se socializar ainda com as pessoas, botar um sorriso no rosto, ninguém vai perceber, mas só você sabe o que você está sentindo dentro de você. Então, você vai perceber pela intensidade, pela frequência e o sofrimento que isso traz na sua vida. Então, são 3 coisas: intensidade, frequência, o quão frequente essas situações estão acontecendo e o sofrimento. Se você chega para o meu consultório e fala que está sofrendo, que está difícil, e você fala de uma escala de 0 a 10, você vai dizer a sua dor, né? Se você for na emergência, o médico fala de 0 a 10, qual é a sua dor? Aí você 5, ele, tá bom, toma dipirona. Então, existe também, você precisa escalonar aí esse seu sofrimento. E você precisa ser realista com você. Mas é difícil você conseguir fazer isso com você mesmo, porque a gente sempre tem ali alguém um ser severo dentro de si, onde te cobra, te obriga, né, e fala assim, não, levante, você vai fazer, olha, você não fez isso, pare de choramingar, levante a cabeça, ou... Lembrando o super ego de Freud, viu?
Ou então, aquele serzinho que está ali, aquele estímulo que vem dentro de você e fala assim, olha, mas a vida é assim, né? Tem gente que está sofrendo mais do que eu, quem sou eu para ir ali procurar um médico, alguém? Eu acho que eu só estou ocupando o horário de alguém, não preciso disso não. Aí começa o quê? Buscar outras estratégias de enfrentamento, mas vai chegar um momento que você não vai dar conta, porque a doença se agravou, porque o seu cérebro ficou doente quimicamente, fisicamente, né? Então, começa a se iniciar com uma desregulação emocional. Então, quando a gente para pensar no transtorno mental, depressão, ansiedade, vamos colocar, ansiedade é o primeiro, digamos assim, 90%, vamos supor que 90% das pessoas tenham ansiedade. Eu digo que 100% tem ansiedade, porque ninguém vive sem ansiedade. A gente precisa da ansiedade porque ela está ali para proteger você, né, da sua vida, de situações que possam colocar a sua vida em risco. Mas a intensidade dessa ansiedade, a frequência com que ela fica no seu dia a dia, vai trazer um sofrimento. Mas tem pessoas que vão pensar assim, não, mas eu sempre fui ansioso, eu sou assim. E aí vai dando conta, não, eu sempre dei um jeito, não, eu sei que daqui a pouco isso passa. Porque essa pessoa já vem com um quadro de ansiedade, desde a infância ou adolescência, ela entendeu que ela é assim, que esse seria o jeito dela, ela não buscou ajuda, e agora ela se viu dentro de uma pandemia, onde ela precisou ser isolada, se sente sobrecarregada com o trabalho, porque ela se sente também na obrigação de ser super produtiva, ou de manter uma produtividade onde ninguém aponte o dedo para ela, e ela ficou isolada das pessoas, dos recursos que ela tinha para lidar melhor com essa ansiedade. E agora ela está num quadro crônico de ansiedade, onde o médico vai dar um diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, foi agora que veio essa ansiedade dessa pessoa? Desde muito tempo lá na vida dela. Só que agora ela foi no médico, teve diagnóstico, e ainda tem pessoas que se recusam. Não, ele passou esse remédio aqui, mas eu não vou tomar. Já tem isso. Verdade, Dani. Essa questão por isso que eu falo que o trabalho, né, da equipe multidisciplinar é muito, muito importante. O trabalho do assistente social é também um trabalho muito importante, porque a gente tem a escuta ativa. E quando a gente tem a escuta ativa, a gente consegue identificar e encaminhar na rede de articulação para que a gente trate isso, para não que chegue nesse nível. É isso? Então, a gente, quando tem essa rede, a gente já sinaliza, olha, ele passou por aqui, está dando esse sinal, o que devemos fazer? Aí já vai dando o sinal e você já vai encaminhando, você consegue tratar e recuperar aquele servidor e devolver ele ao seu ambiente de trabalho, antes que chegue a fase realmente já de tipo uma alienação mental, né, que o indivíduo perde as suas condições de exercer suas vidas civilmente, né? Então, a saúde mental ela é muito complexa, é muito difícil, porque se você não identificar no início e não tratar, você termina perdendo. Exatamente, né, e aí se ele não se dá conta desse problema que já vem na vida dele, por exemplo, no caso da ansiedade, pode abrir uma grande porta, uma grande possibilidade da pessoa desenvolver depressão. Então, existem estudos científicos, revistas publicadas, tanto em medicina como em psicologia, onde coloca que 90% dos pacientes com TAG desenvolve futuramente uma depressão, quando não tratados previamente. E o baixo índice de recuperação de uma pessoa que começa um tratamento tardiamente. Então, a importância de você dar atenção para a sua saúde, não ignorar, não falar assim, eu dou conta. Se tem especialista aí para você, por que você vai querer dar conta sozinho, né?
procura quem pode te ajudar. Se tem jeito, tem solução, tem remédio. Se não, olha, gente, se não tivesse medicação, se não tivesse tratamento, tudo bem. Mas tem medicação, tem psicólogo para ajudar, porque assim, o melhor tratamento ouro para qualquer transtorno mental é o tratamento combinado, psiquiatra e psicólogo. A gente chama de tratamento combinado, é um termo técnico. Então, se você pode ir lá para o psicólogo levar todos os seus problemas para ele organizar com você, e você pode tomar a medicação para amenizar esse sofrimento físico, por que não? Então, eu acho que está na hora também, a pandemia, ela traz uma mensagem aí, onde a gente precisa ressignificar valores, posturas, comportamentos nossos, conosco, com a gente, com si mesmo, sabe? Então, é um momento também para se pensar nisso, como você está administrando sua vida, como você está direcionando, o que você, aonde você realmente quer estar, porque há anos você se comporta assim, você já sabe onde vai dar. Mas se você tomar uma decisão que pode te levar para um caminho melhor, por que você não vai lá experimentar isso? Importante. Muito importante isso aí, muito importante mesmo. Vejam só, nós temos aqui um comentário de Paty Freire, nossa colega, falando sobre o impacto mental. Acho que quase todos tiveram, né, com o advento da pandemia. A questão é que atinge em graus diferentes das pessoas, e especialmente homens, mulheres. Já o nosso colega Moisés, ele diz o seguinte: como saber identificar quando estamos sendo eficientes para a instituição, conforme diz a Constituição, e quando estamos sendo explorados, né, querendo dar conta de tudo e não percebendo que nosso emocional está adoecendo, como foi dito aqui, devido à sobrecarga de trabalho e falta de lazer, que estamos mais restritos nesse cenário atual. Né, é a questão do isolamento. Eu associaria esse questionário aqui, essas perguntas e colocações importantíssimas dos nossos colegas, a questão seguinte: por que nas mulheres o impacto da depressão, da ansiedade, ele se dá num grau diferenciado em relação aos homens? Só completando essa pergunta aqui dos colegas. Bom, não tem, pelo menos eu não tenho nenhuma resposta científica para te dar sobre isso, mas as evidências é isso. A ansiedade, ela é predominante nas mulheres do que nos homens, a depressão também, mas a gente precisa parar para pensar o seguinte, que os homens raramente vão ao médico, né? Então, existe uma questão aí. Então, a gente precisa parar para pensar, para além das evidências científicas, pensar nos nossos comportamentos culturais. Então, o brasileiro, o homem, ele não vai no médico de jeito nenhum. Só se tiver com uma dor insuportável. Mas se ele tiver com dor, ele vai ficar ali, ó, caladinho. Então, tem essa questão. Eu queria que você voltasse. Tem uma pergunta que uma moça fez. Ela colocou o seguinte, que o impacto mental, ela acha que quase todos tiveram com a pandemia, só que atingem em graus diferentes, uns atingem mais que outros. Né? A reflexão saiu. Bom, essa questão de grau diferente, existem vários graus diferentes de adoecimento. Então, tem... Na psiquiatria, quando o psiquiatra vai fazer uma análise, uma avaliação clínica, ou o psicólogo, vai se perceber ali se a pessoa tem um grau de ansiedade, um transtorno de ansiedade leve, moderado, grave, não é? Vai se descobrir se ela tem alguma comorbidade, ou seja, alguma outra doença que está num plano de fundo desses sintomas que tem aparecido aí. Por exemplo, ela chega lá com sintomas de ansiedade, mas na investigação vai percebendo que ela tem déficit de atenção e hiperatividade. E agora, na pandemia, a ansiedade se aflorou, foi o que incomodou e levou ela a procurar um especialista. Homens,
e mulheres, independente do gênero, podem apresentar sintomas diferentes de depressão. Então, é muito importante você se dar conta de que a depressão não é só você, não é só a pessoa que está isolada socialmente. Ela escolheu o isolamento social, ela não responde mensagem, ela não fala com ninguém. É um alerta para você ficar ligado sobre seu familiar, seu amigo, seu colega de trabalho que está se isolando. Você fica lá no alerta, você chega lá, com muito carinho, muito respeito, né? Se coloca à disposição para ouvir, ou indica a assistente social, que eu acho que a Sandra, é ouro na vida do servidor. Mas existem outros profissionais, né, na Sandra? Então, que ele vai procurar um profissional lá no ambiente de trabalho dele, na instituição, para que ele busque uma orientação, gente. Tá aí, a informação tá aí, é só buscar. Eu sei que existem muitos medos e receios dentro, né? Cada um carrega seus medos e seus receios, e tem pessoas que já têm um traço de personalidade, de ser uma pessoa mais reservada, mais tímida, mais recatada, e talvez essa tomada de decisão seja mais difícil, mas se esforce. Procure a ajuda de um profissional. Ninguém precisa saber que você foi no profissional, ou que você está fazendo um tratamento específico, ou que você está no psicólogo. Ninguém precisa saber, isso é só seu. Guarda só para você. Então, tem vários médicos atendendo em telemedicina, psicólogos também fazendo atendimento online. Então, vale a pena fazer essa investida. Então, se você que fez essa pergunta está percebendo algo diferente na sua vida, no seu dia a dia, nesse momento, não espera a pandemia passar, não, tá? Porque a depressão ou a ansiedade ou qualquer outro problema mental surge também em situações, a gente chama de situacional. Então, emerge diante de situações que acontecem externas, que vem na tua vida, pode ser um trauma, uma dificuldade muito grande, pode ser também medo excessivo. Então, tem pessoas que não conseguem nem dormir, com vários pensamentos na cabeça, pensamentos de que algo de errado muito grave vai acontecer, ou medo de perder o emprego, de sofrer um assédio, de ser remanejado para outro setor, porque eu sei que isso acontece. Uma forma de disfarçar o assédio é você mandar o servidor para uma outra instância, né? Então você tira ele daquele ambiente onde ele se construiu, porque o trabalho acaba sendo também um novo lar, né? A pessoa passa mais tempo no trabalho, com as outras pessoas, até do que em casa, porque quando sai do trabalho vai resolver tanta coisa, chega em casa mais tarde. Então, se você está passando por alguma situação diferente, ou você percebeu que coisas acentuaram na sua vida, eu oriento que você procure um especialista para te ajudar. Eu queria, Firmino, que você fosse para a segunda pergunta, porque teve coisas que você falou que eu achei interessante. Foi a pergunta do colega Moisés. Ele diz o seguinte: como saber identificar quando estamos sendo eficientes para a instituição, conforme diz a Constituição, e quando estamos sendo explorados, querendo dar conta de tudo e não percebendo que nosso emocional está adoecendo devido à sobrecarga de trabalho e falta de lazer, que estamos mais restritos nesse momento no cenário atual? Tem várias coisas aí nessa questão, né? Vários pontos aí, eu vou pontuar 4 que eu anotei aqui, porque foi muita coisa. Primeiro, quem fala ser eficiente, não é? Então, tem 2 questões aí que você precisa separar quanto à eficiência. Primeiro é o que você considera ser eficiente, como você considera, como é que você poderia definir para mim uma pessoa que é eficiente? Então, você tem o seu conceito de eficiência, onde esse conceito está atrelado a uma crença que você tem, o que Aragão falou assim, tá parecendo o superego de Freud. São nossas crenças, né? Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, então eu trabalho com a cognição e o comportamento. A gente faz um trabalho de reestruturação, onde você vai aos poucos identificando a forma como você processa a sua vida. Como é o seu jeito de pensar? Como é o seu jeito de agir? Você já parou para pensar nisso? Ou você é daquele tipo que as coisas vão acontecendo e você vai resolvendo?
Então, você não se dá nem conta de como você processa a vida, de como você encara. Então, as suas crenças, que são crenças que acabam... são crenças que não acrescentam muito na sua vida, são crenças que te trazem mais sofrimento, né? Nós chamamos de crenças desadaptativas, que são, por exemplo, essa questão do valor, ter o seu valor atrelado a algo que você faz. Então, você é uma pessoa de valor quando você é competente. Você é uma pessoa de valor quando você mostra que o seu trabalho é eficiente. Então, você precisa saber o que é eficiência para você, como é que você se torna uma pessoa eficiente. Porque se você só tem certeza que você é eficiente quando o seu trabalho te elogia ou traz uma resposta positiva para você, então você não tem um conhecimento aí sobre você, né? Você está entregando para o outro algo que é seu. Então, tem a outra questão, que é o abuso do poder da instituição, onde ela te sobrecarrega, né? Te dá além do que você pode fazer. E aí que, como existe um poder sobre isso, você se oprime nessa situação porque não há muito o que fazer. A quem recorrer para amenizar isso, às vezes também não tem um espaço de diálogo coerente e saudável dentro dessas relações de trabalho, né? Então, e se fala algo... Tem essa questão do assédio também, então a pessoa é perseguida com comentários, com risadinhas, aí começa uma intriga lá para chegar até você. Então, são coisas que você precisa separar. E se você está ciente de que você é uma pessoa eficiente, que o seu trabalho você está fazendo o seu trabalho corretamente e dentro do possível, do critério profissional, e que está existindo uma exploração aí, digamos assim, né, entre aspas, do seu trabalho para com você, a orientação é que você procure novamente ajuda, né, que você vá buscar seu sindicato, ou que você vá buscar algum setor dentro do seu trabalho, onde você possa pedir o quê? Um auxílio para resolver este problema, porque tem uma coisa muito interessante em pedir ajuda. As pessoas acham que quando pedem ajuda é porque elas são fracas. Então, isso é uma crença desadaptativa, é uma crença que te faz mal. Você acredita que o fato de você recorrer a alguém, você é incapaz, você é incompetente, você é fraco, você é frágil. E também tem essa questão, porque de uma certa forma você mostra um pouco da fragilidade, ou seja, se você não consegue resolver algo, você pede para alguém te ajudar, você não deu conta ali. Mas o fato de você pedir ajuda te dá uma oportunidade de você aprender a usar outras estratégias para resolver aquele problema. Te tira do seu ponto de vista e te coloca num outro lugar, onde você pode criar novos recursos para enfrentar situações futuras até. Né? Então, se você fica ali batendo cabeça, fazendo tudo sempre do mesmo jeito que você fez, porque em algum momento, esse jeito como você lidou com a situação, deu certo. Mas não significa que vai dar certo sempre. Então, existe essa questão no nosso processamento, na forma como a gente funciona. A gente precisa perceber, né? E isso, psicólogo mesmo para ajudar. A pessoa não consegue perceber sozinha. Se o mais forte dela são crenças desadaptativas ou crenças adaptativas, é difícil para as pessoas logo de cara, crença adaptativa, que coisa é essa? Eu nunca ouvi, tem um estranhamento, ela é maluca, tá falando coisa louca, mas não é bem assim. Essas crenças é o que estrutura você como pessoa. Então, é onde está atribuído seus valores, seu julgamento sobre o mundo, sobre o outro, é a forma como você interpreta os acontecimentos na sua vida, né? Você pode interpretar, ó céus, ó vida, ó azar, mas você pode falar assim, não, vou dar a volta por cima. Então, vai falar muito do seu jeito de ser. Então, quando a gente começa a perceber nossas crenças,
a gente começa a se dar conta do nosso, da forma como a gente vai processando e interpretando as coisas que acontecem na nossa vida, a gente começa a mudar as estratégias, a gente sai de um lugar fixo, rígido, para ir para um lugar mais flexível e maleável. Outra coisa que ele fala é ser explorado, né? Então, aí é para se pensar se existe uma questão de assédio, se realmente, vamos pensar de forma realista, né? Coloca de um lado quais são as coisas que estão acontecendo no qual você está sendo explorado e coloca do outro o que é a sua atribuição. E até onde você também não deu limite, né, para o seu trabalho. Então, você pode ter sido uma pessoa permissiva. Então, vem lá aquela coisa do relacionamento. Será que agora as pessoas não... as pessoas desaprenderam a viver o relacionamento? Não, isso já existia, né? São coisas que já estavam acontecendo e a pessoa foi empurrando. Então, de repente, esse chefe que te explora é porque desde o começo lá você permitiu, você abriu, você deu permissão e você não colocou um limite. Então, a gente precisa, por isso que eu falo, vamos sempre olhar para si, né? Então, eu não posso puxar uma bandeira de um lugar ou do outro, mas eu posso colocar você para pensar sobre si e questionar isso aí. Levantar aquele pensamento, né, instituir a dúvida. Vamos buscar outras alternativas para pensar sobre isso? Vamos questionar isso de outra forma? Não que o que você esteja dizendo não tenha um cunho, um atributo de verdade ou não verdade, tá? Mas a gente sempre realmente precisa questionar e racionalizar as coisas, porque eu vejo que na sua fala tem questões emocionais envolvidas aí. Verdade, outra coisa verdade. É falar, né? Outra coisa é falar também, olha, o emocional tá mal. Então, você pode, se o seu emocional tá mal, você pode agora procurar um profissional para te dar uma força com isso aí, tá? E deve, né? Deve. Exato, deve procurar. Mas, né? Aí a gente volta a falar. Não podemos obrigar ninguém a nada. A decisão é do indivíduo, é dele ou dela. E outra questão é o ócio. Beleza, não tenho como ir à praia, jogar meu vôlei, meu baba, não posso ir no shopping, não posso comprar maquiagem, sair me maquiar, passar perfume, botar um salto, passear. Não posso fazer as coisas que antes eu gostava de fazer, tomar um chopp, enfim. Gente, eu tô em casa, viu? Os gatos estão brigando aqui. Às vezes rola um fight felino. Então, essa questão do ócio, é interessante você se dar conta de que a vida mudou. A minha vida, a vida de todo mundo mudou. Então, de repente, a sua rotina não está adaptada para o seu estilo de vida agora, por mais que você não tenha escolhido essa forma de viver. Ela está imposta para todo mundo. E a gente tem que aprender a conviver com esse momento. A gente precisa manejar, remanejar, construir e reconstruir até encontrar uma forma que dá certo. Então, quando eu falo de construir uma nova rotina, eu falo de você voltar a atenção mais para si, ver o que você gosta, né? Apreciar o que você gosta, os momentos que você gosta na sua privacidade, com a sua família, não é? Fazer alguma atividade em casa, atividade física é muito bom, gente. Traz muitos benefícios para a saúde, principalmente a saúde emocional. Yoga, meditação, não diga que não gosta, experimente primeiro. Existem vários tipos de yoga, existem vários tipos de meditação, né? Então, assim, se permita viver o novo. E você só vai conseguir se permitir viver esse novo experimentando, fazendo. Então, comece a construir uma nova rotina. Coloque horário para dormir. Até 10 horas da noite eu vou dormir. Não vou ficar varando noite, né? Fazendo maratona de série, de filme, ou de nada, ou com a televisão ligada. Tem gente que agora só dorme com a televisão ligada. E isso faz um mal muito grande. Sou eu. A gente precisa de uma qualidade de sono.
Isso olha, se você soubesse a importância que é você ir para o quarto, apagar a luz. Então, vamos pensar de fazer uma higiene do sono, como a gente faz com o nenenzinho, né? Que acontece 8 horas da noite, apaga a luz, silêncio na casa, né? Bota o perfuminho e vai dormir. Não dormiu, não pega no celular, não liga a televisão, não liga o rádio, não vai ouvir estação de futebol, pelo amor de Deus, porque são coisas que vão hiperexcitar, você vai ficar mais alerta, mais ligado, e a gente precisa baixar essa excitação, esse excesso de dopamina, para você se acalmar, relaxar e dormir com qualidade. Uma das primeiras coisas que eu pergunto é, como está o seu sono? Porque a porta para o adoecimento mental é a noite mal dormida, ou não dormida. Então, a gente precisa. São pequenos detalhes que parecem ser coisa básica, já batida, mas fazem diferença. Então, querido, veja aí sua rotina. É uma aula que nós estamos tomando aqui, é uma aula, sinceramente, viu? Gratuitamente, é uma aula. Ninguém mandou, Sandra me convidou, ninguém mandou. Tá pegando em Firmino aí, viu? Firmino, te peguei para Cristo, foi? Você viu, Firmino, que no início ela disse, eu tô tímida, eu tô assim, eu disse, deixa só iniciar a falar. Verdade, aqui, Sandra. É uma aula que nós estamos tomando aqui. Você viu? É por isso que eu sigo essa pessoa aí, porque onde eu chego, ela me dá uma aula. E conhecimento aí tem muito. Com certeza, com certeza. Mas, Sandra, eu tenho uma pergunta para você aqui que está mandando agora, viu? Então, chegou agora uma fresquinha para você. Ó. Como conciliar a pressão do chefe no trabalho remoto com as diversas funções que o isolamento trouxe, em especial para as mulheres, no sentido de que antes se trabalhava de 8 às 17. E agora o horário da manhã é todo tomado pela função de professora de seu filho. Como não endoidar nesse momento? Ou seja, aquela coisa de você ter que fazer outras atividades junto com o trabalho remoto, né? É uma pergunta interessante aqui da nossa colega. Muitas tarefas femininas. Muito, né? Na verdade, você vai ter que fazer um cronograma da sua vida, né? Do meu horário de expediente é de 8 às 14, então eu vou cumprir meu horário de expediente de 8 a 14, né? Vamos almoçar, vamos descansar. Daquele horário de 16 às 18, eu vou estar com meus filhos, fazendo atividade, passando a matéria, e dali para frente eu vou cuidar da minha casa, infelizmente, porque estamos em nosso ambiente de trabalho, a gente tem uma rotina e sai de casa. E a gente precisa, nesse momento de pandemia, diferenciar e nos reorganizar, né? Eu sei que é difícil, muitas pessoas não conseguem, né? Fazer essa divisão da sua vida pessoal com a sua vida profissional, porque você está no mesmo ambiente, né? Você está desenvolvendo uma atividade que é do seu trabalho, da sua vida profissional, na sua casa, que invadiu o seu ambiente, a sua vida pessoal, junto com a sua família. Às vezes tem aquele pai, aquela mãe que tem criança de 2 anos, 3 anos, não entende essa demanda, fica mãe o tempo todo, né? Mas assim, ela tem que conseguir organizar o seu tempo e se observar. Não ultrapassar o tempo da atividade profissional. Se você vai para o seu ambiente de trabalho 8 e sai às 18, você vai de 8 às 18. Se você tem intervalo de almoço, você vai dar seu intervalo de almoço. E importante é a questão da ergonomia. Você não pode ficar o tempo todo sentado fazendo o seu trabalho. Você precisa ter um intervalo de você levantar, de você fazer um movimento. Porque isso já causa outros problemas que, pós a pandemia, você vai ter que tratar. Então, essa questão da organização familiar e profissional, a gente precisa fazer, precisa, né, conduzir. Eu sei que a forma de conduzir, às vezes, não é muito fácil, mas temos que, pelo menos, tentar essa organização. E, Dani, na questão das perguntas
da fragilidade do homem e da mulher na questão da ansiedade, né? Da depressão, não tem ainda esse índice de homem e de mulher, mas na questão do suicídio, o homem se suicida muito mais que a mulher. A mulher tem tentativa, mas o homem executa com muita mais facilidade. Tá? Então, assim, o homem é geralmente muito calado, muito quieto, não se abre, tem aquela parte que é frescura, não leva a sério, né? Aí fica ali quietinho, quietinho. Quando você vê, infelizmente, ele acomete suicídio. Que são as crenças. São as crenças que o homem não pode ser frágil, o homem não pode chorar ou buscar um psicólogo. Que é isso? Eu sou homem, eu vou procurar psicólogo. Porque o homem, na verdade, ele não procura toda essa, né, essa demanda, porque ele procura ir em um bar, tomar uma cerveja, bater papo com os amigos, que é uma forma de refúgio. Não é normal o seu esposo ficar o dia inteiro em um bar. É normal ele sair, se divertir, brincar, tudo bem. Mas todo final de semana, sábado e domingo, ele está no bar com os amigos, alguma coisa de errado está tendo dentro de casa. Né? Tem um momento do futebol, geralmente é domingo de manhã, que esses homens vão lá jogar esse futebol. Mas ele vai jogar futebol todos os dias, quando chega no trabalho à noite e vai jogar futebol, olha o sinal. Né? Então ele vem dando os sinais que ele não está bem, alguma coisa está errado nele. Então, quem está próximo precisa ter esse olhar diferenciado, precisa ter esse acolhimento e precisa ter essa escutativa. Dessa forma, você vai ajudar o seu parceiro que está ao seu lado. É isso mesmo, doutora? Sandra, agora tem umas perguntas para a Sandra. Ela estava quietinha, ela estava achando que... Eu gosto de ouvir Dani, eu gosto de ouvir Dani. Eu não deixo ela falar, não. Pergunta para você. Dani, quando começa, a gente toma uma aula aí. Mas para a Dani, eu tenho uma pergunta de um colega. Para a Sandra tem uma minha. Eu vi de uma determinada feita, Alexandre, uma pesquisa americana nos Estados Unidos, de que, junto com o isolamento social, houve um aumento de violência doméstica, claro. Até no Brasil a gente tem percebido isso. Sim. Outra coisa foi aumento de alcoolismo e suicídio. Na sua prática profissional, você tem constatado esse aumento desse tipo de caso? Sim. E na sua opinião... Inclusive ontem... Opa, desculpa. Fala. Inclusive ontem, né, nossa live, tinha uma pessoa que estava na nossa live o tempo todo, a pergunta dela é referente à cerveja. A gente ontem fez uma live sobre alimentação e qualidade de vida. Então, a pergunta dela sempre associava a cerveja. Tomar cerveja na hora do almoço faz mal? Né? Então, é um sinal do que o índice de alcoolismo, pelas pessoas estarem em sua residência, ter a facilidade de estar o tempo todo ao lado da geladeira, isoladamente. Então, tem uma viabilidade muito grande do consumo do álcool. É tanto que teve aí as pesquisas e disse que o índice de venda de bebida alcoólica aumentou muito no período da pandemia. E a questão da violência doméstica é porque o agressor, ele está em contato direto com a vítima. E a vítima não tem a oportunidade de sair para pedir ajuda, às vezes nem muito mesmo o seu celular. Que ele retira aquelas possibilidades dela ter a comunicação com a outra pessoa para que venha, né, fazer uma denúncia, como hoje qualquer pessoa hoje pode fazer a denúncia. A Lei Maria da Penha hoje permite, né, que as pessoas que presenciam uma violência doméstica façam a denúncia. Então, por isso o índice vem aumentando, inclusive tem até a campanha, né, do sinal vermelho. Se alguém chegar em um estabelecimento e mandar sinal vermelho, você liga para 190, que é a polícia, e denuncia o agressor. E está o tempo todo aí fazendo essa campanha para ver se a gente consegue,
né, debater, que inclusive é um dos temas meus, violência doméstica, no dia 26 de agosto. A gente vai estar falando sobre violência doméstica na live, para ver se a gente consegue alertar um pouco mais essa mulher que está dentro da sua residência, né, no seu ambiente fechado, passando por essa situação, como ela, né, usar os mecanismos de denúncia. E também o seu vizinho, né? Seu vizinho precisa estar atento. Porque aquela mulher que ia trabalhar todos os dias, hoje não sai nem no passeio para lá lavar? Tem algo errado. Não é normal. Não sai para brincar com as crianças. As crianças não podem ficar dentro de casa trancada o tempo todo. Então tem algo errado. Então a gente precisa ter esse olhar com o outro, se colocar no lugar do outro. Mandar um WhatsApp: oi, vizinha, tudo bem? Como é que está você? Respondeu. Se não respondeu, segundo. Não respondeu, tem alguma coisa de errado na porta. Ó, vizinha, não abra não, mas está tudo bem? Então a gente precisa, né, se colocar no lugar do outro e ver como podemos ser solidários nesse momento de pandemia. Obrigado, perfeito. Dani, eu tenho uma pergunta para você do colega Bílio, lá de Onápolis. Dani. Ele pergunta o seguinte: gosto de dormir ouvindo uma boa música. Esse tipo de ação é certo ou errado? Vamos lá. Lembra que eu falei sobre intensidade e frequência? Também a gente precisa ser flexível, né? Então, se você já tem um ritual de sono, onde antes de dormir você bota uma musiquinha no seu ambiente, você programa para desligar quando completa um determinado tempo, ok. Agora, se você dorme com uma música agitada, no volume alto, e você deixa ou um volume mais alto, né? Não fica naquele som ambiente tranquilo, e são músicas agitadas, como pagode, funk, rock, né? Vamos lá para os agitados. E reggae, tem reggae que é agitado, salsa. Então, vamos lá. Se é assim, é melhor você mudar a sua estratégia. Porque existe uma parte, olha lá a aula, a neurociência, as neuroanatomia. Tem uma parte no cérebro que é chamada sistema reticular, que fica no nosso tronco encefálico, e lá tem algumas estruturas e mecanismos que trabalham com essa questão do sono e vigília, tá? Então, é muito importante dar um tempo de processamento para você dorme, mas o seu cérebro funciona a noite inteira e ele precisa dessa qualidade para estruturar bem para você poder acordar no dia seguinte e dar conta do seu dia. Inclusive, regular os hormônios, o estresse, os neurotransmissores. E uma coisa importante que eu queria falar aqui também é que a gente aprende quando dorme, tá? Então, tudo que você processou durante o dia, o seu cérebro ele vai lá armazenar esse aprendizado. E outra coisa interessante é que os pesadelos têm uma função adaptativa. Então, o seu cérebro, quimicamente, cria uma situação onde você tem um pesadelo para que você possa desenvolver a capacidade de resolução de problemas. Então, olha só a importância de uma boa noite de sono. Então, quando você dorme fora de horário, ou acorda bem tarde, ou então quando você tem um ritual para dormir fora do que realmente é indicado, é importante que você comece sutilmente, né? Não é uma decisão drástica, porque o seu corpo não vai se adaptar assim de uma hora para outra, pelo contrário, ele vai reclamar. Então, se eu te perguntar há quantos anos você dorme ouvindo música, ou Firmino, há quantos anos você dorme com a TV ligada? Então, eu não vou falar, vai desligar a televisão a partir de agora. Não, mas que você bote um horário para que ela desligue sozinha, né? Porque o seu cérebro vai precisar desse silêncio do ambiente.
Então, vai precisar que você esteja confortável, que você tenha tomado um banho, que o seu corpo precisa relaxar. Então, não é só uma questão do cérebro, mas é uma questão completa. Você é um todo, você não é uma separação, né? Eu vi aqui, eu fiquei futucando as coisas, e eu vi aqui que uma moça falou, né, que falou, acho que foi a Patrícia, ela falou assim, eu pergunto isso... Já tem outra dela, viu? Ela falou assim, eu digo isso porque o servidor não tem culpa dessa situação e não podemos agir em casa como se estivéssemos no ambiente de trabalho, porque não é e nunca será. Ok, mas aí, Patrícia, você pode fazer uma readaptação. Você pode estabelecer um horário com seu filho, negociar com seu marido ou com outras pessoas que morem na sua casa e até negociar com a criança, né? Botar um limite ali para ele. E você vai determinar também um horário para você desenvolver seu trabalho. Se não der para você fazer de 8 às 18, você vai remanejar, contanto que você cumpra o que você precisa cumprir no dia, né? Porque eu acho que tem alguns trabalhos que estão sendo bem flexíveis quanto a isso. Então, tem gente que está em casa, não tem babá, teve que dispensar o suporte e tem que lidar com tudo só, é bem complicado, né? Teve outra pergunta também, né? Doutora Daniele, finalizando, mesmo sendo um som de qualidade baixa, não é recomendável que se durma ouvindo o som, porque está hiperestimulando o cérebro, né? Exatamente, por isso que eu falei que ele faça uma programação para desligar depois, por exemplo, uns 40 minutos, né? Então, assim, que ele vá dormir, ele se perceba se ele está agitado ou não, porque se hoje ele estiver agitado, meu Deus, o Bahia ou Vitória perdeu ou ganhou, sei lá o que foi. Bahia ganhou. Ganhou, campeão. Então, se ele tiver nessa, ai meu Deus, meu time, e aí vai botar uma musiquinha para dormir, ele vai demorar mais para dormir, porque ele está hiperexcitado hoje, né? Então, ele programa para desligar mais tarde. Então, ele vai fazer alguma coisa antes para desacelerar, faz uma respiração diafragmática, né? Faz um alongamento. Quando você faz alongamento, automaticamente você libera vários hormônios, neurotransmissores que ajudam a você a relaxar o corpo. Se você relaxa o corpo, você manda uma informação para o seu cérebro de que você já está se recolhendo para dormir. Então, é legal, você pode pesquisar protocolo de higiene do sono. Vários profissionais de saúde podem te ajudar com isso também. Nutricionista também fala sobre isso, né? A importância do sono. E tem gente que não só exagera com as redes e com as mídias, mas fica excesso de tela, celular o tempo todo. Então, também dá limite no celular. Inclusive, sabemos que essa tela azul de celular é hiperestimuladora, né? Firmino, já temos 1h22. Hora da gente fazer as moças falarem as palavras finais. Teve um rapaz aí que perguntou como fazer, que eu achei, né? Como colocar uma música ambiente adequada para dormir. Olha, você vai ter que baixar o som. O que é ambiente? É que só você possa escutar no silêncio, né? Você faz o seu silêncio, se concentra para ouvir essa música, você vai ouvir no ambiente, né? Não precisa botar os amplificadores em cômodos separados e botar a musiquinha no ambiente, não, como é nas clínicas, mas que você bote baixinho. Você vai estar lá no quarto, bote baixinho mesmo. Se alguém chegar na porta do quarto, essa pessoa não vai ouvir a música. Isso é um som ambiente para dormir. Então, uma referência é: um bebê dormiria, um bebê que não está adaptado a ficar no barulho, né? Porque também tem crianças que já crescem com a caixa de som no ouvido. Mas uma criança que não está nesse hábito, ela dormiria nesse ambiente? Então, é aí que você vai tirar o seu termômetro para você saber se está adequado ou não.
Salvador, veja só, seria interessante, que, já que a nossa categoria, os demais servidores, gostaria de conhecer um pouco mais sobre a vida funcional, tanto de Axandra quanto da nossa doutora, né? Para elas falarem sobre o dia a dia dela, da profissão, e para passar para a gente, né, que elas são excelentes profissionais, e eu tenho certeza que, da próxima vez, convidando-as, eu tenho certeza que elas também vão trazer assim, mais subsídios, muito mais subsídios para a gente, para a gente assim, degustar nesse cardápio que são essas lives nossas, né? Seria interessante. Decidam qual das duas começa. Ah, tá esperando. Vai, Dani. Vai, começa. Vamos lá. Eu sou Alexandra, né? Hoje eu sou assistente social, sou especialista em direitos humanos, cidadania e políticas públicas. Atualmente estou atuando no Sindicato Judiciário. Há alguns anos eu venho atuando lá, né, contribuindo com a categoria. A gente desenvolve lá um trabalho bacana, que é um trabalho de acompanhamento dos servidores que vêm e é acometido pelo assédio moral. Eu acho que alguém aí do Sinteste, né, Firmino, já teve em uma das nossas palestras, na inauguração da cartilha, e uns trabalhos bacanas que vocês aí desenvolveram no Sinteste, que vem nessa parceria muito grande, né? A gente lá tem um setor social, que é composto por mim, né? Tem outro assistente social que fica na parte da responsabilidade de aposentados e pensionista. Temos Cristina, que é auxiliar administrativa, que ela fica na responsabilidade de fazer agendamento e consultas, né? E organização do carro. E temos a nossa supervisora, Verinha, né? Vera Lúcia Matos, uma pessoa bacana, uma pessoa querida, né, que desenvolve na parte de supervisão. Ela fica na diretoria de assuntos sociais e culturais e supervisiona o nosso trabalho. E temos uma diretoria lá que é composta por 8 diretores. Né? Hoje quem está na presidência é o nosso presidente Zenildo Castro, que vem desenvolvendo um brilhante trabalho, né? E ele é uma pessoa flexível, né? A gente vem, enquanto setor social, desenvolvendo um trabalho muito bom, um acompanhamento. Meu parceiro. Exatamente. O nosso trabalho lá do setor social não é apenas só colher as informações, nós fazemos o trabalho de acolhimento, de escuta, de encaminhamento e acompanhamento. Tá? Então, eu falo sempre na questão da equipe multidisciplinar, porque é importante, né, discutir, porque às vezes eu vou até para as clínicas discutir o caso do servidor. A gente precisa saber o que está acontecendo com aquele servidor. E o atendimento tem que ter um atendimento qualificado, né? Não é atender por atender. Aquele servidor, eu não quero atender 20 servidores em um dia, não. Eu quero atender o servidor dentro do meu tempo de serviço e o tempo que o servidor precisa ser ouvido para atender a demanda daquele servidor. Então, a gente tem lá esse cuidado no atendimento. O atendimento tem que ser qualificado, a técnica de atendimento tem que ser aplicada, o sigilo profissional tem que ser respeitado. Então, a gente desenvolve lá um trabalho nesse sentido, é um sentido bacana, um sentido bom, tá? Eu venho aí também em outros momentos, alguns sindicatos, né, alguns parceiros, a gente às vezes senta para fazer algumas discussões, sobre algumas demandas, e buscando mesmo conhecimento a contribuir com a categoria dos servidores públicos. Essa é a Alexandra. Show de bola. Tá eleita. Vamos, Dani. Eu tinha que deixar você falar, né? Por quê? Porque assim, você não fecha a boca aqui, minha filha, fica a noite toda. Vamos. Meu nome é Daniela O'Reilly, eu sou psicóloga clínica, eu atendo exclusivamente
a parte clínica, não atuo em outras áreas, e os meus atendimentos são particulares, eu não tenho vínculo nenhum com o plano de saúde. Eu sou especialista na abordagem cognitivo-comportamental. A abordagem é o aporte teórico no qual o profissional se respalda na condução do tratamento do paciente, né? Então, tem psicólogos que são psicanalistas, junguianos, gestalt, dramaticista, e eu atuo nesta abordagem teórica. No mais, eu sou professora de pós-graduação na área de neurociências e dou palestras aí, adoro dar palestras, adoro sentir o friozinho na barriga. E assim, quando eu sou convidada pelos sindicatos para conversar, eu uso essa linguagem muito informal, porque eu acho que nesse lugar que eu estou hoje, para fazer essa entrevista, eu estou falando com pessoas, eu não estou falando com profissionais de saúde, onde eu preciso falar de uma forma técnica, não é? Eu não estou aqui me apresentando para uma banca, eu não estou aqui falando com doutores, né? Tudo bem que eu sei que tem doutores aí me ouvindo, mas eu não estou aqui, então eu preciso usar uma linguagem acessível, né? Que toque as pessoas, que as pessoas, opa, ó, Então, eu gosto de falar isso porque, às vezes, as pessoas confundem o fato do profissional trazer uma linguagem mais simples, mais acessível ou despojada para ficar nessa animação, porque aí quebra o gelo também, né? Das pessoas ficam mais desinibidas para falar e confundir isso como um não profissional, né? Então, eu quero deixar isso aí ligado para as pessoas que são mais inflexíveis e rígidas. Muito bem, Dani. E a mensagem que eu deixo é que as pessoas se cuidem, se olhem, se observem, tá? É um momento difícil que estamos passando, mas isso tudo vai passar. Acreditamos que não vai ser logo, né? Vamos ter que nos reconstruir, desconstruir, reconstruir. Temos que fazer isso para que a vida segue. E temos que botar nossas rotinas. Mas, em primeiro momento, se cuidar, se prevenir e ficar em isolamento social. Show de bola. O Sinteste só tem a agradecer a vocês, porque esse é um momento único. Há muito tempo nós já vínhamos desejando, com muita ansiedade, olha uma ansiedade aí, né? Realmente trazer essa parte clínica, essa parte desse contato psicológico, porque nós sabemos que o servidor, nesse momento, ninguém mais do que ele sabe o que é que ele está passando, certo? Na parte profissional, né, com tantas garantias e tantos direitos sendo retirados, então isso cria uma complicação maior para ele quanto ao futuro, né? E ele, ao lado da família, se vê também meio que inseguro em relação a tudo isso. Então, nós gostaríamos muito, há muito tempo, de trazer essa live que é do nosso coração para a nossa categoria, para que a gente falasse exatamente o que ele precisava ouvir, para lhe tranquilizar, para lhe direcionar, lhe orientar nesse momento em que todos estão precisando de orientação. Então, o Sinteste se sente muito agradecido pela presença de Aquissandra, nossa parceira, e nossa nova parceira, a doutora Daniele. É um prazer assim, enorme, e eu acho que a categoria saboreou muito, né, esse momento. Salvador, contigo, meu irmão. Quero agradecer a Aquissandra e a Daniele. Foi um prazer conhecê-las. Espero que venhamos a nos encontrar lá na frente, né? Obrigado, foi realmente enriquecedor para todos. Quero agradecer a nossa audiência e lembrar que o Sinteste continua a produção de novas lives. E não se esqueçam, se filiem, porque a força do seu sindicato depende da sua participação. Até a próxima.